O Alisson está só pela assinatura, Hernan? Quem perguntou aqui é o Paulo Sérgio Júnior. Quer explicar agora? Vamos, né? Quer explicar agora a história do Alisson? O chat pergunta, a gente responde. Não, então, a questão do Alisson, assim, está muito avançada. A negociação está a um passo de ser finalizada. E isso deve ocorrer hoje. Ontem, como a gente trouxe no Fala Fonte, adiantou que o São Paulo iria dar um start nessa negociação e já, assim, para finalizar o negócio, ontem o São Paulo enviou todas as condições para o Corinthians do empréstimo. É um empréstimo, como a gente falou, pago. Ontem eu falei em R$1 milhão. Esse R$1 milhão é o que o São Paulo quer à vista, mas o empréstimo todo R$1,5 milhão. Então o São Paulo quer R$1 milhão à vista, mais R$500 mil pagos diluídos ao longo desse um ano de contrato, ou até o final de dezembro de 26. O São Paulo ainda impôs uma cláusula que, se ele atingir mais de 25 jogos, pelo menos um tempo, 45 minutos, São Paulo teria mais 250 mil euros de bonificação nesse empréstimo, os salários totalmente pagos pelo Corinthians e o Corinthians com uma opção de compra ao final do empréstimo. Então, o São Paulo colocou esse pacote de condições. O Corinthians, até trazer um pouco assim do que o Corinthians nos bastidores, como é que recebeu isso. Uhum. Sabe que é um desejo muito grande do treinador, já há um acerto do Corinthians com o Alisson, já há uma conversa muito bem alinhada do Corinthians com o staff do Alisson. A questão é esse aceite da proposta. O Corinthians fala muito em não tem dinheiro para pagar à vista esse R$1 milhão. R$1 milhão? R$1 milhão. Do empréstimo? Do empréstimo. Mas o Marcelo Paz é quem está fazendo toda essa negociação junto com o Rui Costa. São dos dois executivos. É o executivo do Corinthians, o Marcelo Paz, com o executivo do São Paulo, o Rui Costa. Eles que estão negociando. O São Paulo quer receber à vista. Mas, obviamente, não vai ser esse um entrave para o negócio cair. Mesmo porque já está muito claro que o Alisson quer ir, já está muito claro que é o desejo do Dorival, e o Dorival está cobrando a diretoria do Corinthians para ter esse jogador. O São Paulo já tem todas as questões ali de que colocou o jogador no mercado, publicamente, através da entrevista do Crespo, né? Porque ele foi jogado para o mercado. Sim, foi. Do jeito que ele falou, do jeito que ele falou, foi colocado ao mercado. Então, é uma situação que é um ajuste fino, é um detalhe ou outro para ser fechado. A expectativa que me deram, isso ontem à noite e hoje de manhã, é que o negócio vai se concretizar hoje. No máximo, até quinta-feira. É que o São Paulo joga hoje. Hoje com a Portuguesa. Com a Portuguesa, acho que é 7 da noite. Só amanhã, então, provavelmente, né? Corinthians e Santos é amanhã, né? E tem o Corinthians e Santos amanhã. E aí, de repente, se os caras falarem, tem jogo e tal, não sei o quê, aí de repente resolve na sexta. Então, assim, até o final da semana. Para eu ter uma margem aqui, para não ficar refém de data, até sexta-feira o negócio tende a resolver. Não, é que o chat não está muito empolgado com o Alisson no Corinthians. O Márcio mandou sair fora desse Alisson. Mas aí ele vai chegar para disputar a posição com o Matheus Pereira, né? Já que o Maicon saiu, seria um camisa 8. O Bruno Andrade tem um complemento interessante dessa história do Alisson. Do Alisson? Ai, meu Deus. E tem o Martins. E o Martins, já chegou ou não, hein? Essa é outra questão também, Bruno. Eu começo pelo Martínez ou começo pelo Alisson? Alisson. Alisson. Vai dar o corte, Bruno. Não, do Alisson, vamos lá. Pode parecer loucura, mas enfim, em tempos de redes sociais, vou dizer tranquilamente que parte do atraso nessa negociação do Alisson com o Corinthians é porque a direção do Corinthians, a nova diretoria, leva muito em consideração, não que não aconteça em outros clubes, acontece também, mas parte dessa demora do Corinthians para fechar o Alisson, e como disse o Hernan, é um negócio para ser fechado ainda hoje, tem a ver com o fato de Marcelo Paes e companhia levarem muito em consideração a repercussão, muitas vezes negativa, enfim, cada um olha de uma forma. Eu, por exemplo, acho que o Alisson é um bom reforço, mas compreendo parte da torcida que nas redes sociais critica, não gosta, não quer o jogador no Corinthians, mas o Marcelo Paes considera muito, e considerou muito a opinião de parte da torcida, então foi ali se remoendo, repensando, analisando,
mas passou por cima dessa crítica. Eu não vou dizer que a maioria critica, mas são muitas críticas em relação ao Alisson. Esse é o complemento, que o Alisson só não chegou antes, para além das questões financeiras, porque o Corinthians dava muita moral e dá muita moral para repercussão, seja ela positiva ou negativa, nas redes sociais. E sobre o Martínez, a gente falou ontem que o Corinthians se mostrava cada vez mais incomodado com o atraso dele, enfim, continua na Venezuela. Sabemos os motivos, entre outros por conta do Maduro, do Trump e etc. A última informação que eu tive é que o Corinthians deu uma data final, uma data limite, sexta-feira. Se o Martínez não se reapresentar no CT Joaquim Grava na sexta-feira, se acontecer no sábado, por exemplo, ele vai ser multado. A cada dia de atraso, se acontecer, vai ser multado o Martínez. Então o Corinthians deu como deadline, como data final, sexta-feira. Se não se representar na sexta, ele começa a somar multas diárias de acordo com o seu atraso. Até sexta. Poxa, tem tempo então, hein? Pô, mas é quarta-feira, o cara não se apresentou desde segunda, velho. Então, ainda vai dar mais 2 dias pro cara chegar? É multa nele. A ideia do Corinthians é dar a multa máxima, né? Nossa, o que seria a multa máxima? 40% do salário. Nossa. Caramba, 40% do salário. Alisson nunca melhor assim. E só para atualizar, o Corinthians ainda não respondeu não deu o aceite da contraproposta do São Paulo. Assim, atualização em tempo real aqui, meu irmão. É isso. Tem a questão do Oscar. Estão perguntando, o pessoal está perguntando aqui pra gente. Vamos lá do Oscar. Oscar, boa. Vamos lá do Oscar. O que acontece? O Oscar, ele está discutindo a rescisão de contrato com o São Paulo. E aí é advogado com advogado. Mas o que acontece nessa questão? O Oscar, quando chegou ao São Paulo, ele fez um contrato de 2 anos. E quem trabalhou nessa negociação exclusivamente foi o ex-presidente Júlio Casares, presidente afastado. Trabalhou junto com Juliano Bertolucci, que é o empresário do Oscar. Esse contrato, ele tem luvas e comissão para o empresário. O que acontece é que há uma diferença entre o que o Oscar e os advogados e o que os empresários do Oscar pedem é a comissão e a luva de maneira integral nessa rescisão. O São Paulo entende que o jogador pediu a rescisão porque parou de jogar. Sim. Se aposentou, teve um problema médico, clínico e tal, e que não faz sentido pagar integral porque ele não vai cumprir o contrato. O tempo inteiro do contrato. O tempo inteiro de contrato. Então há uma discussão jurídica das partes em relação a uma diferença de valores disso. E aí você vai colocar, mas aí o São Paulo tem salários atrasados com alguns atletas, isso engloba o Oscar e tal. Tem uma série de discussões de valores que estão sendo conversadas entre os jurídicos. E por isso, até agora, não saiu essa rescisão de contrato. Mas o que pega principalmente é essa questão das luvas, que há uma cobrança do jurídico do Oscar em relação às luvas e ao comissionamento dos empresários, e que o São Paulo entende que tinha que ser proporcional, proporcional, né? ao tempo que ele ficou lá. Ao tempo que ele ficou lá. E assim, vamos combinar? O São Paulo está defendendo os interesses do clube. E o empresário do jogador está defendendo os interesses Hoje quem está na gestão, que não é mais o Júlio Casares, e quem está à frente disso são os advogados e tal, o Rui Costa, que é o diretor de futebol, o Márcio Carlo Magno, que está lá também na gestão, eles estão defendendo os interesses do clube. Claro, e está certo, tem que defender. E o Oscar, por outro lado, antes que o torcedor vá lá e xingar o Oscar, xingar o jogador, xingar o advogado do Oscar, cara, o que tá acordado, o que foi acordado antes do cara assinar o contrato, antes do cara se transferir para o clube, o cara tá lá, ele é direito dele. Direito dele, Então com cada certeza. um tá defendendo o seu interesse, certo ou errado. Aí não, nessas questões jurídicas e nessas questões financeiras não cabe opinião clubista. Não.
A gente tem que Até deixar a isso gente nem bem... sabe como é que tá no contrato. Às vezes tem uma linha ali no contrato que tá escrito assim, em caso de rescisão por motivo de saúde, o pagamento vai ser integral ou não, ou proporcional. Não tem, né? Não tem, por isso Pelo que tá a jeito não discussão. tem, né? E aí, Por isso que tá a complementando o que o discussão, Hernan né? falou, só um pequeno detalhe, que o São Paulo está realizando uma auditoria interna para levantar exatamente quanto se deve ao Oscar. Porque não tem um valor exato. Também tem isso E ainda. o Hernan falou, o Oscar tem defendendo o lado dele, de um atleta que pediu a rescisão, Claro. mas ele quer os vencimentos, o São Paulo, assim, pô, se o cara se aposentou antes do fim do contrato, eu não tenho que pagar nada. Então é uma briga que vai se desenrolar nos próximos dias ainda. E a gente tem que ter e a gente tem que ter muita responsabilidade ao noticiar isso, porque assim, o torcedor no chat já vai estar falando, o Oscar é mercenário, o São Paulo não sei o quê, o São Paulo é banana e não sei o quê. É uma discussão como se fosse uma empresa com um empregado, o empregado está rescindindo o contrato, saindo, e as partes estão discutindo. Então, é uma discussão jurídica, está no campo jurídico. Como acontece em muitas empresas. Talvez no seu trabalho aí aconteça isso. Talvez já tenha acontecido com você aí que está assistindo a gente. Então, é isso que está acontecendo agora.